Olá, amigas! Estas serão as lindas luvas que vamos fazer juntas hoje. Elas são dupla face porque nós podemos usar dos dois lados. E apenas com uma costura e mais uma costura à mão, nós estaremos com a nossa linda luva pronta. Vamos fazer juntas? Olha que graça e que conforto que ela dá para as nossas mãos. Vamos precisar de dois tecidos. Um tecido mais estampado para fora e um tecido mais neutro para fazer o nosso forro. Apesar de que ela pode ser usada dos dois lados, tanto do lado mais estampado como do lado do forro. Vamos precisar também de manta R1 ou R2, 2 pedaços. E vamos precisar de feltro. Você pode fazer sem o feltro, mas o feltro dá mais segurança. A nossa luva, ela vai ficar mais resistente ao calor, nós usando também o feltro. E vamos precisar de um pedacinho de cartolina ou papelão para nós fazer o nosso molde. Vocês podem fazer o molde usando a própria mão. Vocês abrem bem a mão e vocês riscam em volta, mas um tamanho bem maior. E vocês podem fazer num tecidinho bem simples, num TNT, o tamanho, e vocês vão provando o tamanho que vocês vão achar bom que sirva na mão de vocês. Então, o meu tamanho, para minha mão bem aberta, e um tamanho maior aqui no punho, eu fiz medindo 29 centímetros de altura. Esta parte tem 14 centímetros, aqui na parte mais larga, 20 centímetros. E aqui a parte do dedo tem 7 centímetros. Lembrando que vocês podem fazer essas medidas maiores ou neste tamanho. E essa largura aqui no punho, 13 centímetros e meio. Então, com este molde, nós vamos cortar no nosso material que vamos usar. Eu cortei os meus dois tecidos, o meu feltro e a minha manta, um pouco maior que o meu molde. Mas vocês podem fazer o tamanho mais próximo do molde, porque nós devemos economizar o material. Então, o meu está aqui, ele está maior, bem maior que o meu molde, que é para eu gravar com vocês. Mas vocês podem fazer o tamanho bem menor para nós economizar material. Então, eu vou mostrar para vocês qual que vai ser a sequência que nós vamos colocar os nossos tecidos, a manta e o feltro. Esta luva que nós vamos fazer, ela é super útil e rápido de fazer, porque nós podemos fazer com 2 ou 3 costuras e ela estará pronta e é um presente lindo e um trabalho para nós vender. Então, vamos ver. Nós vamos colocar da seguinte forma: colocamos o feltro, colocamos a manta e colocamos o nosso tecido principal. Depois, nós vamos colocar novamente feltro, manta e tecido principal. E vamos colocar frente com frente, ou seja, direito com direito. Vou lembrar para vocês novamente como que vocês vão montar. Primeiramente, feltro, manta, tecido principal, manta e feltro. Aqui vão ficar 6 partes: feltro, manta, tecido principal, direito com direito, manta e feltro. Muito bem. Agora, o outro tecido que nós escolhermos para fazer o forro, nós colocamos aqui em cima. Colocamos direito com direito. Muito bem. Aqui nós vamos colocar uns alfinetes para nós riscar o nosso molde, costurar e a nossa luva estará praticamente pronta. Amigas, então alfinetei tudo aqui bem alfinetadinho, tudo bem alinhadinho os nossos tecidos. E agora eu vou colocar o nosso molde e riscar. Colocamos o nosso molde e riscamos. Lembrando que vocês podem fazer com tecidos menores para nós aproveitar os nossos tecidos.
Eu estou fazendo com maior, só porque é para mostrar no vídeo. Então, aqui, eu vou riscar bem riscado, porque eu vou costurar sobre o meu risco. Então, eu risco aqui e risco aqui, porque nós vamos fazer essa medida. Lembrando que nós vamos riscar, nós vamos costurar, começando aqui com retrocesso, vamos fazer toda a volta e vamos terminar aqui com retrocesso. Esta parte nós não costuramos, esta parte não. Então, eu vou fazer essa costura com retrocesso e já mostro para vocês como que nós vamos recortar e virar a nossa luva. Eu quero mostrar para vocês aqui na máquina que nós vamos apertando, ajudando ela e vamos costurando bem sobre o risco. Fica grosso, mas a nossa máquina costura com tranquilidade. Quero mostrar para vocês. E fica uma costura linda. É só nós irmos costurando devagar para nós fazer a nossa costura bem sobre o risco. Amigas, costurei então bem em cima do risco que nós fizemos. Vamos tirar os nossos alfinetes e vamos recortar. Mas vamos recortar deixando uma margem em volta das nossas costuras de mais ou menos meio centímetro. Então, nós vamos cortar deixando essa margem de meio centímetro. Amigas, então cortei toda a volta, deixando a margem de costura. Agora, nós fazemos uns pequenos cortezinhos, mas não chegamos até a costura. Só para ajudar, quando nós formos virar para o lado direito, fazemos uns piquezinhos. Esta parte eu deixei para cortar com vocês, porque essa parte aqui entre os dedos, olha aqui. Aqui nós chegamos até o máximo lá embaixo possível. Muito bem. Agora, vamos fazer mais cortezinhos para nós virar. Fiz os piquezinhos todo em volta, principalmente aqui. Agora, nós vamos virar para o lado direito. Aqui na parte de cima que nós deixamos o forro, nós vamos colocar a nossa mão lá dentro da nossa luva. Amigas, quero explicar para vocês. Esta primeira parte aqui em cima é a parte do forro. Então, aqui que nós vamos colocar a nossa mão para virar para o lado do forro. Aqui que nós vamos virar primeiramente. Virei para o lado do tecido como se fosse o tecido do forro, mas lembrando que ela é dupla face. Agora, nós vamos virar para o outro lado, onde nós temos o tecido principal, que depois sim, ela vai estar dupla face. Mas aqui, ó, ela já está com o tecido principal dentro e o tecido que seria do forro do lado de fora. Então, agora nós vamos virar para deixar ela com o tecido principal para o lado de fora. Vamos colocar a nossa mão, puxar e virar. Virei para o lado do tecido principal. Olha que graça que ficou a nossa luva depois de pronta. E na parte de dentro, também você pode virar e usar este lado ou este lado. Os dois lados ficam do lado direito. Eu também cortei no tecido que eu usei na parte de dentro, eu cortei uma faixinha, sendo mais larga que o punho aqui da minha luva. Olha o tamanho como cortei. E ela tem 5 de altura. Esta faixinha eu vou costurar aqui como se fosse um viés para fazer o acabamento. Eu vou colocar aqui. Mas, primeiramente, eu também cortei uma faixinha com 15 de largura por 5 de altura, que eu vou costurar para fazer, para nós colocar aqui para pendurar a luva. Mas esse é opcional. Se você não quiser colocar, não precisa. Então, tá. Então, vamos dobrar. Dobramos até o meio e dobramos mais uma vez. E eu vou passar uma costurinha de um lado e do outro, que vai ser para nós fazer o ganchinho para pendurar a nossa luva. Costurei dos dois lados para fazer o nosso ganchinho, que nós vamos
alfinetá-lo aqui, bem nessa costura. Nós podemos alfinetar. Deixamos ele aqui e nós vamos costurar e ele vai ficar preso aqui. Alfinetei o nosso ganchinho e agora com a nossa faixinha nós vamos fazer o acabamento. Aqui na parte de dentro nós pegamos, alinhamos todos os tecidos e vamos costurar, alinhando aqui a parte de dentro que vai ficar direito com direito. Muito bem. Então, eu vou à máquina, vou organizar e vou passar uma costura em toda a volta. Lembrando que aqui no início, nós temos que deixar uma partezinha dobrada para fazer o acabamento lá na parte final. E nós vamos começar a costurar bem aonde tem essa costura aqui. Então, aqui nós começamos a costurar, fazemos toda a volta. Eu fiz a costura aqui por dentro, toda a volta, deixando o transpasse aqui de tecido no início que eu mostrei para vocês e no final da minha costura. Agora, nós viramos a nossa barrinha que nós colocamos para o lado de fora, por isso que nós temos que transpassar, porque aqui nós precisamos tecidinho para fazer este acabamento. Muito bem. Agora, nós viramos tudo aqui para fora, puxamos bem, alinhamos bem, podemos até alfinetar. E nós vamos dobrar uma partezinha para dentro. E nós podemos ir à máquina e passar uma costura. Mas a minha máquina não tem aquele braço que pode tirar. Se a tua tem, você pode fazer na máquina. Eu vou fazer uns pontinhos à mão para fazer o acabamento aqui. Primeiramente, eu vou alinhar tudo, deixar tudo do mesmo tamanho, para depois eu fazer os meus pontinhos para fazer o acabamento aqui. Então, eu vou organizar tudo para deixar tudo do mesmo tamanho. Vou fazer os pontinhos com vocês. Amigas, dobrei toda a barrinha, toda a volta. E agora eu vou começar a fazer os meus pontinhos à mão. Vou começar aqui. Eu dou um pontinho lá por trás para deixar o meu nozinho. E vou costurando, pegando aqui a parte de baixo e pegando a parte aqui de cima. Vamos fazer uns pontinhos para esses pontinhos ficarem embutidos lá por dentro. Vamos fazer em toda a volta e a nossa luva estará pronta. Eu vou fazer essa costurinha. Então, você pega na parte da luva e na parte que nós temos o acabamento. Faz os pontinhos bem pequenininho para ele ficar bem seguro. Ou você pode fazer na máquina, mas eu acho que assim o acabamento fica bem melhor. Acabei de costurar, fiz a costurinha embutida, olha que graça que ela ficou, porque ela fica bem resistente, porque eu fiz os pontos bem pequenos. Assim, então, ficou a nossa linda luva. Olha que graça que está para nós pegar as nossas formas quentes lá no forno. Muito bem. Eu fiz uma também na cor de Natal. Olha que gracinha. E o forro dela é um xadrez de vermelho e verde. Fica muito lindo também. Então, estas foram as lindas luvas que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.